Oizinho, gente, bem-vindo a mais uma terça-feira aqui às 20 horas, no canal TV Um Novo Paradigma, leituras incríveis e profundas. Então nós vamos continuar a ler aí, a interpretar mais uma obra junto e sempre com o objeto das nossas defesas, aqui também no canal TV O Novo Paradigma e no nosso site oficial O Novo Paradigma. .online, e ao qual das defesas do objeto participa, né, da sessão Café com Sabedoria, tá bom? A Semana Café com Sabedoria. Então, quando tem ali a categoria Semana Café com Sabedoria, é do objeto, por assim dizer, especificamente. E leituras incríveis e profundas complementa também o entendimento desse objeto através da leitura de várias obras e também das minhas obras que eu vou trazer nas terças-feiras de Rainha do Sul, tá bom? E junto com isso nós temos o complemento da nossa Livraria Paradigma, isso mesmo, que na categoria Escritório de Estudos traz para você então dicas para o seu home office, de produtos físicos e também o principal, né, gente? Obras, e-books gratuitos, pagos, e-books em PDF, softwares para ajudar a sua pesquisa através de leitores de e-books, por exemplo, como da Kindle, da Amazon, programas como da Kindle Unlimited, que eu adoro, da Amazon, que você só paga R$19,90 por mês. Ou a gente tem também agora um novo programa que eu achei interessantíssimo, gente. Você pode pagar mensal ou anual. É o GoRead, lá na nossa Livraria Paradigma. Tá? São mais de 700 revistas que você pode ler gratuitas, atualizadas e também antigas. Eu adorei o programa, adorei a ideia, eu acho que é demais. Se você é desenvolvedor, por exemplo, se você trabalha com marketing de conteúdo, realmente é um aplicativo que você vai precisar, tá? Ou até jornalista, né? Ou pesquisador, claro. Eu adorei, tá? Por sinal, eu tô convencendo, tá? Para eu não ter que pagar mais um aplicativo, eu tô convencendo gente aqui da minha casa para comprar, pra vocês terem uma ideia. Mas vamos lá então, gente, ó. Hoje eu vou abrir a obra Teorema, o último Teorema de Fermat. Eu acho uma obra super importante que traz muitas dicas sobre o objeto, tá? Para quem realmente tem o objeto da leitura, tá bom? Vamos aqui na capa, para vocês verem a capa. Deixa eu entrar aqui só um minutinho. Olha como a obra é enorme, gente, mas vamos aqui na capa. Na verdade, eu não li ela toda, mas eu li o suficiente para criar um curso sobre Fermat, que eu tirei, tá? Eu tirei de veiculação porque eu quero melhorar ela. E nessa daqui é a capa do último Teorema de Fermat, escrito por Simon Singh, tá? A primeira coisa que eu quero dizer aqui, que eu quero colocar de suma importância, é que o nosso querido Simon Singh aqui, ele conhece o objeto da Hertz, tá? Está claro na forma como ele escreve. Não só ele, como matemático da academia envolvido, tá bom? Conhecem o objeto da Hertz, tá? E eu vou mostrar algumas coisas dessa relação aqui para vocês. E algumas temáticas importantes. Ele também levanta Descartes, porque Fermat participava da academia de Mersenne. E ele até coloca uma posição de Fermat interessante da análise, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vamos lá então. Vamos voltar à obra. Então, deixa eu tirar daqui, a gente vai partir daqui. Lembrando que nós estamos no leitor de e-book que é gratuito, o software da Amazon, tá? Então, o último Teorema de Fermat é a capa, dados de copyright, né? A presente obra é disponibilizada pela equipe Lê Livros, então essa obra é gratuita, tá? Você não paga, você nem precisa ter o Kindle Unlimited para ter ela, tá bom? Você puxa ela e a Lê Livros, gente, é um outro site que eu busco muito obras lá, às vezes, tá? Que você pode puxar no formato, além de ser gratuito o e-book, você puxa no formato Amazon para o leitor de livros da Kindle. Então eu gosto bastante da Lê Livros também, é um outro local que eu busco também obras, tá? Então você não pode copiar e vender essa obra, tá, gente? Essa obra é distribuída gratuitamente, tá? E ela é da Lê Livros, que é sempre um pessoal em conjunto, em parceria, né? Que são pessoas que colaboram para que esses livros estejam aqui na nossa mão, tá? Através de trabalho voluntário e tudo mais. Então, a edição de Best Bolso, né? O último Teorema de Fermat, é de Simon Singh, que nasceu no condado de Somerset, é complicado, em Inglaterra,
em 1964 e é doutor em Física de Partículas pela Universidade de Cambridge. Esta obra narra a história do problema mais longo da matemática, que é o último teorema de Fermat, incluindo a saga de pesquisadores que tentaram resolver este enigma durante 358 anos. Em 1996, Singh coproduziu e dirigiu um premiado documentário sobre o mesmo tema exibido na BBC Horizon. Ele também é autor de O Livro dos Códigos de Big Bang. Eu preciso ler esse livro, provavelmente, né, gente? Vamos que vamos. Então, o último teorema de Fermat, tradução de Jorge Luiz Calife, edições Best Bolso, Rio de Janeiro, 2014. Hein? Então, aqui está a catalogação, né? E vamos que vamos, em memória de Pacorsi. Vamos lá. E na introdução de John Lindsay, no prefácio, e aqui são os 7 capítulos, né? E o epílogo. Então, o que eu vou fazer, gente, é assim, eu não vou ler a obra, obviamente, com vocês, tá? Eu vou trazer aqui os pontos mais inerentes, tá, da obra. E é através das palavras-chave. Ó, e vou entrar aqui já nessa primeira observação, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Na introdução já. É que ficou mais fácil, né? Enquanto conversávamos, Wiles, que é o matemático, tá? Que vai trazer as ideias aí sobre Fermat, diferente de todos os acadêmicos matemáticos ali dessa premiação, tem a ver com essa premiação e tal. Mantinha uma aparência ausente e retraída. Ele é assim, ele está explicando quem é esse matemático. Embora fosse amável e educado, parecia claro que gostaria de estar tão longe de mim quanto possível, tá? Tipo, ele é um gênio e tal. E nesse caso, ele explicou de modo muito simples que não poderia se concentrar em outra coisa além de seu trabalho, o qual se encontrava num estágio crítico. Talvez mais tarde, quando as pressões estivessem aliviadas, ele ficaria feliz em participar do programa. Eu sabia, e ele tinha conhecimento disso, que Wiles estava enfrentando o colapso da grande ambição de sua vida. O santo grau que ele encontrara estava se revelando não mais do que um belo copo. Wiles descobrira uma falha em sua anunciada demonstração, tá? Amados, isso não é alegórico, tá? O autor foi muito claro aqui. O matemático tinha o santo grau, o objeto da Everse. Só que mesmo analisando o objeto, ele analisou alguma coisa que não deu certo nessa grande premiação aí, o que seja, tá? Então ele começa assim a contar essa história, já logo no introdutório, e aí começa a levantar a própria Academia de Messene. Vocês querem mais óbvio, né? Lembrando que o Santo Grau não é uma ilusão, gente, ele está dentro do manuscrito bíblico da defesa, tá? É a tal pedra deixada de esquina da própria ontologia da tábua, tá? E das próprias defesas de Jesus Cristo. Eu planto, eu colho, né? Eu estou na ousia, a ousia está em mim, né? Eu sou e sendo as coisas, entende? Não negando de forma alguma a premonição e a revelação que ela se manifesta assim, as próprias profecias em razão da dobra espacial ao qual é compreendidíssima na primeira proposição 1 de elementos de Euclides e que você pode assistir no nosso curso 1 de Euclides, tá, gente? Tá lá, é só R$ 35,00 em webinários de um novo paradigma.online ou aqui na descrição, tá bom? Vamos voltar para a obra, então. Então, a história do último teorema de Fermat é única, tá bom? E a gente não vai entrar nesses detalhes. Vamos entrar aqui sobre o significado profundo. Olha aqui, ó, o último teorema de Fermat era o Monte Everest, né? Todo mundo queria escalar, mas quem escalasse, mas dependendo da escalada, morre lá em cima, né? Tá vendo? São alegorias óbvias, né, da coisa, bem interessante aqui, né? No caso, nessa Guerra Fria aí de 1964 ainda, tá? Então aqui na posição 110, por exemplo, ele fala aqui quem foi Pierre de Fermat, tá? Pierre de Fermat foi um homem de tradição renascentista. Ele é da Academia de Messene e colocado no centro da redescoberta do antigo conhecimento dos gregos, que é o levantamento da Everse, do próprio objeto, dos gregos da clássica, de Werner Jaeger, tá? Todavia, ele fez uma pergunta que os gregos não poderiam ter imaginado, e ao fazê-lo produziu aquele que se tornou o problema mais difícil da Terra.
Como se não bastasse, ele deixou uma nota dizendo que encontrara a resposta, mas sem revelar qual era. Era o começo de uma busca que levou 3 séculos. Permit, na verdade, dentro da academia de Mersenne, entre aspas, ele era considerado um fanfarrão, sabe? Porque ele fala as coisas óbvias, mas ele fala as coisas que dentro do próprio objeto, realmente óbvias, elas são absurdas às vezes de serem alcançadas, tá? Há a possibilidade, porque se trabalha no infinito. Eu vou mostrar isso daqui rapidamente, apesar que como eu disse, eu fiz um curso sobre Fermat, mas eu quero melhorar ele para trazer exatamente sobre essa obra as coisas. Então colaborem com o canal, ajude a gente pra gente poder desenvolver isso aí para vocês, tá? Vamos lá aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, peraí. Bom, gente, voltando aqui, ó, eu coloquei para buscar o teorema de Fermat, porque eu já quero pular para uma outra análise. Vamos lá aqui, ó, a história do último teorema de Fermat. O último teorema de Fermat está ligado profundamente à história da matemática, tocando em todos os temas da teoria dos números, tá? Ela proporciona uma visão única do que impulsiona a matemática e também, ainda mais importante, o que inspira os matemáticos. O último teorema é o coração de uma saga de coragem, fraudes, astúcia e tragédia envolvendo todos os grandes heróis da matemática. As origens do último teorema de Fermat encontram-se na Grécia Antiga, 2000 anos antes de Pierre de Fermat criar o problema na forma como a conhecemos hoje. Portanto, ele liga os fundamentos da matemática criada por Pitágoras às ideias mais sofisticadas da matemática moderna. Ao escrever este livro, escolhi uma estrutura basicamente cronológica. Ele vai explicar do livro, né, e tudo mais, vai explicar de uma série de coisas aí que é importante ler, né? Vai explicar um pouco de Pitágoras e tudo mais. Mas o mais importante agora aqui para nós é esse momento aqui, tá? Aí ele vai explicar dos acontecimentos, ele vai voltar para os tempos de 1964 ali, mais ou menos, né? E vai explicar o que está acontecendo e tal, tá? E exatamente aqui que eu quero chegar. Então, 30 anos depois de ler o relato de Bell, Wiles ainda se lembrava do que sentira ao ser apresentado ao último teorema de Fermat. Parecia tão simples e, no entanto, nenhum dos grandes matemáticos da história conseguiria resolvê-lo. Ali estava um problema que eu, um menino de 10 anos, podia entender, e eu sabia que a partir daquele momento nunca o deixaria escapar. Tinha de solucioná-lo. Geralmente, metade da dificuldade de um problema de matemática consiste em entender a questão, mas nesse caso, ela era direta. Provar que não existe solução em números inteiros para a seguinte equação. Tá? Então, em números inteiros para a seguinte equação, não existe solução. É o que tem que se provar. X elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n para n maior do que 2. N maior do que 2. O problema tem uma aparência simples e familiar porque é baseado num elemento de matemática que todos conhecem, o teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Quer dizer, ele resgatou aqui o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras foi impresso em milhões, se não bilhões de mentes humanas. Gente, é isso que eu vou levantar rapidamente para vocês, tá? Lembrando aqui que tem um outro ponto muito interessante dessa análise aqui também, que ajuda muito na compreensão da antiguidade e que é usado aí para quem tem realmente a reverso da coisa, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui então. Então vamos lá, gente. Na condição pitagórica, vamos lá então, que é isso que eu quero levantar e depois a gente vai analisar rapidamente o que eu quero demonstrar, tá? Então Pitágoras era fascinado pelos números perfeitos, mas ele não se contentava em meramente colecionar esses números especiais. Ele queria descobrir seu significado mais profundo. Uma de suas descobertas foi que a perfeição estava ligada a 2, tá? A perfeição é o valor 2 da corda. Então, os números, que é o duplo, né? Sobre a alzia, tá? Que é unívoca, mas que ao mesmo tempo é não numerada. Então, os números do objeto, tá? A gente está falando. Os números 4, 2 vezes 2, 8, 2 vezes 2 vezes 2 e 16, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, são conhecidos como potência de 2 e podem ser escritos como 2n, onde o n representa o número de vezes em que o 2 é multiplicado por ele mesmo.
Todas essas potências de 2 chegam perto, mas falham em ser números perfeitos, porque a soma de seus divisores é sempre uma unidade menor do que o próprio número. Isso os torna apenas levemente imperfeitos, tá? Os divisores de 2 vezes 2, que é 4, 2 mais 1 é 3. Ó, eu quero levantar isso daqui da Academia de Pitágoras, que é super importante da análise, tá? Então, o que sabe com certeza é que Pitágoras estabeleceu um sistema que mudou o rumo da matemática. A Irmandade era realmente uma comunidade religiosa e um de seus ídolos era o número. Tá? Ídolos, olha isso, até parece que Pitágoras era isso como academia, tá? Eles acreditavam que aí a gente tem o problema do orfismo, gente. A gente tem o problema do orfismo, da interpretação, ao qual vai ser relevantada por Giovanni Reale em várias obras gratuitas que eu vou trazer em Leituras Incríveis, que tem disponível na livraria Paradigma, tá? De onovoparadigma.online, o nosso site aqui oficial do canal TV YouTube, O Novo Paradigma, certo? Então, há um mau entendimento desse orfismo. E na casa, esse orfismo não tem nada a ver com idolatria de números, começa por aí, tá? Ele é puramente eleata, vai ter relação direta com a Bíblia, uma série de coisas aí. Então, em especial, a Irmandade voltou sua atenção para os números inteiros, tá? Essa Irmandade, que ele diz ser religiosa e sobre uma idolatria de números, coitado. O Singh, nesse ponto, ele pisou na bola. Então, eles acreditavam que se estendessem as relações entre os números, se entendessem, né, a relação entre os números, poderiam descobrir os segredos espirituais do universo, tornando-se assim próximos de Deus. Então você já vê que o Singh, ele é corruptor, tá? Esse autor aqui. Ele sabe do santo grau e ele corrompe a perspectiva histórica. Em especial, e isso daqui, aos olhos de Giovanni Reale, vai ser uma aberração, óbvio. Por isso que Giovanni Reale levanta tanta obra também, né? E a gente vai apresentar essa obra correlacionada, tá? Não hoje, numa próxima live aí. Então fiquem ligados, aperte o sininho, curta o canal e tudo mais. Então, em especial, a Irmandade voltou sua atenção para os números inteiros. 1, 2, 3 e as frações. Os números inteiros e as frações, proporções entre números inteiros, são conhecidos tecnicamente como números racionais. E entre a infinidade de números, a Irmandade buscava alguns com significado especial, e entre os mais importantes estavam chamados números perfeitos, tá? De acordo com Pitágoras, a perfeição numérica depende do número de divisores, números que irão dividi-lo perfeitamente sem deixar restos, tá? Por exemplo, os divisores de 12, das 12 portas, certo? Da tábua, são 1, 2, 3, 4 e 6. Quando a soma dos divisores de um número é maior do que ele, o número é chamado de excessivo. Portanto, 12 é um número excessivo porque a soma dos seus divisores é 16. 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, 10 mais 6, 16. Tá? Por outro lado, quando a soma dos divisores é menor, ele é chamado de deficiente. É o caso do 10, porque seus divisores é 1, 2 e 5. Beleza? E 5 mais 2 mais 1 é igual a 8. Os números mais importantes, então, e raros, eram aqueles cujos divisores somados produziam eles mesmos, e estes eram chamados de números perfeitos. O número 6, da vara de Arão nascida no sexto dia, tem como divisor os números 1, 2 e 3. E, portanto, é um número perfeito porque 1 mais 2 mais 3 é 6. O número perfeito seguinte é 28, porque é 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14, 28 dos divisores. Tá? E assim sucessivamente, tá bom, gente? E aí a gente vai ter dos números divisores aqui, os imperfeitos, os perfeitos, os excessivos, tá bom? Conforme a escola pitagórica. E aí, mais interessante que isso é quando Euclides aperfeiçoa a ligação encontrada por Pitágoras entre o 2 e a perfeição. Euclides descobriu que os números perfeitos são sempre múltiplos de 2 números, um dos quais é uma potência de 2 e o outro é a potência seguinte de 2 menos 1. Ou seja, eu tenho... E aí entra o menos 1 de Arquimedes, que eu chamo, tá? Que vai agora além daquela perceptiva maia do valor 2. Então, Pitágoras seguia uma perceptiva maia arqueológica do valor 2 do objeto, da Eversio, tá? Então, 6 é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4 menos 1, 3. 3 mais 2, 6. Tá? Então, esse módulo foi um módulo que melhorou
a perspectiva do manuseio do objeto através de Euclides, melhorando a perspectiva da escola pitagórica, tá, gente? Isso é importante entender, beleza? Esses dois pulsos estão no objeto da Hervérsio. Então, eu vou levantar o objeto da Hervérsio para a gente entender esses dois pulsos e aí compreender rapidamente o teorema de Fermat. Olha como eu vou ser boazinha, né? Praticamente eu vou dar o curso aqui para vocês, né? Do teorema, mas eu vou ser bem rápida, tá? Obviamente que o curso, quando eu levantar, ele vai ser bem mais detalhado, vai apresentar muito mais coisa aí, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Eu montei aqui rapidamente em Paint mesmo, para a gente ter uma visualização melhor do objeto, tá? Então, eu tenho isso, a gente tem isso na playlist sobre lá no Facebook dos filósofos da natureza, mas eu vou ir em várias obras minhas da defesa, mas eu vou levantar rapidamente no objeto o teorema de Pitágoras, tá? A escola pitagórica não tem, e o verdadeiro orfismo não tem nada a ver com isso que Singh falou, tá? O mais importante é que a escola pitagórica, ela se baseava no valor 345 para explicar o próprio teorema. E esse é o primeiro valor de pulso do teorema de Pitágoras, que é aquela razão do elevado ao quadrado, vai de A mais B, ou melhor, vai, para não confundir, x mais y igual a z ao quadrado cada um, tá? Bom, gente, então o 345 do teorema de Pitágoras parte desse módulo aqui, tá? De x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Então, vamos encontrar primeiro, ok? Na condição do teorema de Pitágoras, o próprio teorema no objeto da Hervérsio, certo? Então, eu vou pontuar aqui, ó. Eu vou pegar o valor 3, eu vou pegar o valor 3, eu vou pegar o valor 4 e eu vou pegar o valor 5. Dos números fixos do objeto, mapa fixo da antiguidade das estrelas, porque vai explicar as próprias estrelas. E a Ozia, o nosso universo e tudo mais. E vou traçar 3 com 4, tá? Aqui, ó. E vou perceber agora que entre 3 e 4, ó, eu tenho um triângulo retângulo, faço. Tá aqui, ó. O 3 e 4 aqui eu tenho um triângulo retângulo. Vou pintar ele para vocês enxergarem esse triângulo retângulo. E automaticamente, nesse triângulo retângulo encontrado, eu percebo que o valor 5, e conforme relata a própria escola pitagórica determinada como irmandade, corrompida na perspectiva por historicidade por Singh, é a hipotenusa o valor 5. Tá? A própria escola pitagórica fala que o valor 5 de 345 é a hipotenusa. Pronto, o ponto tá aí. E por que elevado ao quadrado, gente? Por que elevado ao quadrado? Tá? Quando eu elevo ao quadrado, eu automaticamente multiplico na área, no próprio quadrado, de uma Babilônia não mistério, de uma trigonometria já utilizada por eles, a construção de um triângulo ou de um isósceles, tá? Pode ser tanto o triângulo, o equilátero, como um isósceles na condição de expressão, ao qual quem vai explicar essa condição é Euclides, ok? É Euclides, tá? Então pronto, a gente encontrou essa importância da potência de n, tá? E automaticamente entendemos aonde estava Pitágoras, certo? E na condição dos números perfeitos, os números perfeitos é aquele que somam o valor 6, que é a própria vara de Arão nascida no sexto dia do objeto. O valor 6 é perfeito porque ele é o próprio meio dessa razão aqui do teorema, ó, tá? E quem é o valor 6? Na condição expressiva de números perfeitos, é o 3 dos divisores. É o 3, o 2 e o 1 que está no centro do objeto. E o que é o 3, o 2 e o 1 na condição aqui, gente? É o desenho, por incrível que pareça, ó, de um. A gente pode considerar, independente do valor, por geometria apenas, um outro triângulo, tá?
e que também vai ser defesas aí em gancho de toda a obra de elementos de Euclides. Então a gente tem um módulo, ó, tá? Um módulo. De alguma forma aqui, tá? E aí Euclides vai melhorar essas perspectivas desse módulo do objeto, tá? Eu tô dando uma base, tá bom, gente, do entendimento. Então o que Fermat fez? Vamos voltar lá para Fermat. O que Fermat delimitou ali do teorema? Vamos voltar para o teorema de Fermat. Deixa eu ver se está aqui mesmo, né? Então vamos lá, o que é o último teorema de Fermat? Provar que não existe solução em números inteiros para a seguinte equação, que é o próprio teorema de Pitágoras para n maior do que 2. Tá? Vou copiar aqui. Vou colocar aqui para ficar fácil o entendimento. Ok. E vamos então às análises, tá? Prestem atenção, por favor. Então, vou fazer isso rapidamente, tá bom? Para que haja aqui entendimento do objeto. Então, eu tenho x, né, elevado a 2, mais y elevado a 2, igual a z elevado a 2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou unir a teoria, a escola pitagórica agora, que diz respeito, tá? Que diz respeito ao que está no objeto, numa inversão, diz respeito ao que está no objeto. O 3, 4, 5 está aqui, ó, o próprio teorema. Tá? Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Peraí. Ó. O 3, 4, 5, e sendo 5 aí hipotenusa é o próprio teorema, tá, gente? Então ninguém tá tirando do nada aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer 3 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado igual... mais 4 elevado ao quadrado, tá? Igual a 5, que é a hipotenusa elevado ao quadrado. Prestem atenção, ó. Nesse caso, foram excluídos na corda o valor 6, tá? Esse 4, ele vem para cá. Esse 4, ele vem para cá, representando esse cateto. E esse 3, ele vem para cá, representando esse cateto, tá? Foi assim que manuseou, tá bom? Então, 3 elevado ao quadrado. Vamos lá, calculadora. Vamos lá, gente, ó. 3... né, elevado ao quadrado é 9, tá bom? 9 mais 4 elevado ao quadrado, que é 12, certo? 4 elevado ao quadrado, que é 16, mais 5 elevado ao quadrado, 25. Ok. Desse valor, 9 mais 16 é 25, igual a 25. E o que a gente encontrou na perceptiva com o objeto, na condição do teorema de Pitágoras aqui, gente? Com o valor 3, 4, 5, um módulo. Nós encontramos um módulo da própria descrição do objeto. Porque, veja bem, da haste vertical 6 e 4, da haste vertical do objeto de valor 6 e 4 igual à haste horizontal do objeto de valor 5 e 5, nós temos 10 igual a 10. Só que o valor 64 na corda é como se fosse uma elíptica, tá? Ou mesmo na condição de uma balança, como se fosse a parte, certo?
de uma corda maior 6 para uma corda menor 4, mas que o total é valor 10, tá? Enquanto na condição horizontal, nesse mesmo ponto 10, certo? A gente tem um valor na mesma proporção de 5 por 5 aqui, tá bom? E que tem o mesmo valor 10. É um módulo. Então, o valor 2 dessa dupla de Pitágoras diz respeito à perfeição na condição de perceptiva do módulo para desenvolver ciência. E por isso a antiguidade desenvolvia tanta ciência, tá? Desse objeto carregado por Jesus Cristo, gente, da defesa, que é o próprio Santo Grão. Beleza? E a gente tem um módulo, olha que fofo. Vamos agora à condição de xn mais yz igual a z2 para número maior do que 2, tá? Que não tem solução. É simples, meus amados matemas. Aqui a gente tem solução, tá? Mas se eu elevar 3 por 3, 4 por 3 e 5 por 3, eu não vou encontrar o módulo 25 por 25. Mas eu vou encontrar em alguns outros N números que eu então explico no meu curso de Fermat, tá bom? E que logo, em breve, quem sabe esse ano, em 2021 aqui, eu lanço. Só estou aguardando realmente apoio de vocês para conseguir trazer essa perspectiva maravilhosa e mais profunda. Muito obrigado e até então a próxima. Leituras incríveis todas as terças-feiras às 20 horas aqui no nosso canal TV. Um abraço.